Oi, pessoal, eu sou a Bárbara Stephanie e hoje eu queria conversar um pouquinho sobre idade e o reino de Deus. Tem algumas coisas que o Senhor tem falado comigo há algum tempo. Eu tive a minha crise dos 30 aos 27. Eu fiz 30 esse ano, mas eu tive toda uma crise lá nos 27, início dos 28, achando na minha cabeça de que eu estava velha para fazer um monte de... E por mais que eu já tivesse passado por essa fase, digamos assim, pela crise, depois de ter feito 30, algumas coisas vieram na minha mente de que eu estava meio que atrasada para viver algumas coisas, de fazer determinadas coisas para o Senhor. E eu senti o Espírito Santo ministrando algumas coisas no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre como é muito louco esse negócio sobre o que é ser jovem, sobre o que é ser velho, o que é cedo demais para começar uma coisa, ou o que tá tarde demais para começar uma coisa. Eu acho que isso depende muito da nossa visão. É uma coisa muito cultural também, porque se uma pessoa morre aos 30, as pessoas falam, nossa, mas morreu tão cedo. Mas se uma pessoa de 30 anos, 33, casa, nossa, mas a pessoa casou tarde. Então, tudo depende muito de um ponto de vista. E eu acredito de que, além da questão cultural, tem muita coisa que às vezes é da nossa própria cabeça. E o que o Senhor tem falado comigo nesses dias é de que a minha idade, ela é somente um número para Deus. A minha idade, ela não me limita para fazer o que Deus quer fazer na minha vida ou através da minha vida. Seja a sua idade, você se considere jovem demais ou você se considere velho demais para fazer alguma coisa. E tem alguns exemplos que eu vinha notando nas escrituras quando eu estava lendo Êxodos 7, um dia desse. Eu notei lá no versículo 7 de que quando Deus chama Moisés e, consequentemente, né, ali, Arão para tirar o povo do Egito, eles vão lá falar com o faraó e tudo, quando começa todo aquele fuvoco, bem antes das pragas e tal, a escritura diz de que Moisés, ele tinha 80 anos e de que Arão tinha 83 anos. Eu acho que, para qualquer pessoa, no dia de hoje, a gente pensa, nossa, mas era um ministério que estava começando ali, digamos assim. Era algo muito importante sendo feito. Imagina liderar milhões de pessoas para sair do Egito. Outro exemplo que me chamou muita atenção é lá em Lucas 2, quando Lucas relata sobre a profetisa Ana. Alguns estudiosos, eles dizem de que Ana tinha 84 anos, porque em algumas versões dizem que Ana, ela ficou viúva até os 84. Alguns consideram o tempo em que ela ficou casada e que ela teria ficado viúva ali até os 84. Não se sabe se ela casou depois. Então tem uma discordância entre alguns estudiosos de que Ana teria 84 e para outros ela teria cerca de 105. De qualquer forma, Lucas fala de que era uma mulher já avançada de idade. Em outras palavras, ela era bem velha. E Ana, ela era uma mulher que vivia ali na casa de Deus, digamos assim, noite e dia, servindo a Deus com oração e com jejum. E ela vê Maria grávida e ela profetiza. Eu acho isso muito legal, cara, porque era uma mulher idosa, era uma mulher que estava servindo a Deus todos os dias da sua vida e uma mulher que profetizava. Era uma mulher que estava ali sendo liderada pelo Espírito Santo. Por mais que a promessa do Espírito Santo tenha vindo depois, como a gente leu em Atos, não significa que o Espírito Santo não atuava no Velho Testamento ou antes do Pentecostes. Uma outra coisa que eu achei muito interessante também é lá em Gênesis 25, de que fala que Isaac casou com Rebeca quando ele tinha 40 anos. Nos dias de hoje, essa pessoa teria zoado. Isaac seria muito resenhado pela idade dele. E quando ele se tornou pai, ele tinha 60 anos. E a idade dele não foi um empecilho para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Eu acho isso tudo muito, muito interessante, tem me feito refletir bastante. Tem muitos outros casos, né, como o de Abraão, de Sara, mas alguns outros me chamaram muito a atenção, não só das pessoas que fizeram coisas para Deus quando já eram muito avançados de idade, mas outros fizeram coisas para o Senhor quando eram ainda muito jovens. Um desses exemplos é José. José tinha 17 anos e era um cara que estava ali tendo sonhos proféticos, um cara que Deus estava usando poderosamente. Está lá em Gênesis 37, se não me engano. Outro fato interessante é de Daniel. Não somente Daniel, como seus três amigos, quando eles foram levados cativos ali para Babilônia, também não tem um escrito, não se tem algo ao certo de quantos anos eles tinham. Então, alguns estudiosos, alguns teólogos, eles afirmam de que provavelmente esses jovens eles tinham entre 15 e 17 anos. E esses jovens eles chegam na Babilônia, um lugar assim altamente idólatra, eles permanecem
firmes em Deus com 17 anos de idade. Um outro caso muito interessante também é o caso de Maria, Maria, mãe de Jesus. É um negócio bem louco, assim, falar sobre isso hoje, porque, principalmente na nossa cultura ocidental, é muito diferente a questão de idade de casamento, de que hoje a gente escolhe com quem casa, e geralmente as mulheres, elas casavam muito jovens. Alguns estudiosos acreditam que Maria, ela deve ter casado entre 12 e 14 anos. Não sei pra vocês, mas pra mim é uma coisa meio estranha de pensar, porque a nossa cultura é muito diferente, os nossos costumes são muito diferentes, uma série de outros fatores. Mas o que me chama atenção nisso é de que Maria, ela era uma moça muito jovem. E quando ela recebe a visita do anjo ali, ela subjuga toda a vontade dela diante da vontade de Deus. E, cara, isso é muito incrível. Isso é muito massa. Porque, independente da idade dela, ela estava disponível para fazer o que Deus queria na vida dela. E ela se entrega, ela se torna bendita quando ela subjuga a vontade dela diante da vontade de Deus. E voltando para Daniel, tem uma coisa muito, muito legal também, é de que essa história começa com ele muito jovem. Daniel passa por todas aquelas coisas que todo mundo já leu no livro de Daniel. E quando ele foi lançado na cova dos leões, se a gente for parar para contar, historicamente falando, qual era o reinado que estava rolando ali quando ele chegou na Babilônia? Qual era o reinado que estava rolando quando ele foi lançado na cova dos leões? Então, a escritura é muito precisa em falar, por exemplo, o terceiro ano do rei Dário. Então, muitos historiadores usam isso para contabilizar o tempo em que as coisas aconteceram. Então, se acredita de que Daniel, ele tinha 80 anos quando ele foi lançado na cova dos leões. Isso pode não ser uma coisa precisa. Poderia ser 85, não sei. Mas, meu Deus, meu celular. E de qualquer forma, era um homem avançado de idade. E ele teve todas aquelas revelações. Acredita-se que Daniel, ele tinha 90 anos quando ele teve a última revelação do livro que ele escreveu. Então, tanto que lá no finalzinho, o anjo chega para ele e fala, né, de que ele vai descansar. Daniel, você vai de arrasta pra cima. Então, ele era um homem que já estava muito avançado de dias. Olha quanta coisa Deus fez através da vida de Daniel. E isso tudo tem me feito refletir muito na minha vida sobre como que eu não sou jovem demais para fazer determinadas coisas para o Senhor, se o Senhor quiser que eu faça. E eu não sou velha demais para fazer aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu acho que às vezes eu me ligava muito em relação a isso, às vezes eu me comparava, fulano tá vivendo quando tem 25 anos, sobre fulano tá vivendo quando tem 19. Para muitas pessoas, às vezes você tá muito velho para começar uma carreira nova aos 35, aos 40. Mas para trabalhar pro reino de Deus não importa. Não importa o que as pessoas acham. O que importa é o que Deus quer da gente, de que a nossa idade para Deus é apenas um número. A gente se limita. A gente, às vezes, olha, quer dizer, não posso falar, a gente não tá falando de mim, eu me limito. Às vezes eu penso demais no racional, mas o meu racional é somente um detalhe para Deus. Então, é isso que eu tava no compartilhar por agora. É algo que eu tenho meditado, que o Senhor tem falado comigo e tem mudado a minha visão sobre o que eu posso fazer para Deus agora, o que eu posso fazer para Deus meu último. Então, é isso. Obrigada por ficar comigo até aqui e que Deus te abençoe. Até a próxima.